Olá, meus irmãos, é com muita alegria que estamos aqui reunidos para mais uma palestra no Grupo Espírita Francisco de Assis. A palestra de hoje será realizada pela nossa irmã Graça Leite, do Centro Espírita Irmã Rosa, e ela nos brindará com o tema A Verdadeira Propriedade. Antes dela iniciar a palestra, a gente vai dar 2 recados. O primeiro é que aquelas pessoas que sentirem necessidade podem colocar um copo ou uma jarra com água para que seja fluidificada pelos nossos amigos espirituais. E o segundo é que o nosso atendimento fraterno continua funcionando e aqueles que sentirem necessidade podem agendar o atendimento através do e-mail jefaniteroy@yahoo.com, que os nossos irmãos entrarão em contato para poder agendar o melhor horário. Então, dito isso, vamos ler a página de hoje, que se intitula Posses Definitivas e está no livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Jesus, no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. Se a paz da criatura não consiste na abundância do que possui na terra, depende da abundância de valores definitivos de que a alma é possuída. Em razão disso, o Divino Mestre veio até nós para que sejamos portadores de vida transbordante, repleta de luz, amor e eternidade. Em favor de nós mesmos, jamais deveríamos esquecer os dons substanciais a serem amealhados em nosso próprio espírito. No jogo de forças exteriores, jamais encontraremos a iluminação necessária. Maravilhosa é a primavera terrena, mas o inverno virá depois dela. A mocidade do corpo é fase de embriagantes prazeres. No entanto, a velhice não tardará. O vaso físico mais íntegro e harmonioso experimentará um dia a enfermidade ou a morte. Toda manifestação de existência na Terra é processo de transformação permanente. É imprescindível construir um castelo interior de onde possamos erguer sentimentos aos campos mais altos da vida. Encheu-nos Jesus de sua presença sublime, não para que possuamos facilidades efêmeras, mas para sermos possuídos pelas riquezas imperecíveis. Não para que nos cerquemos de favores externos, e sim para concentrarmos em nós as aquisições definitivas. Sejamos portadores da vida imortal. Não nos visitou Cristo como doador de benefícios vulgares. Veio ligar-nos a lâmpada do coração, a usina do amor de Deus, convertendo-nos em luzes inextinguíveis. Então, nesse instante, meus irmãos, vamos elevar nosso pensamento a Deus, nosso Pai de infinita bondade e misericórdia, Jesus, nosso querido mestre e irmão, e agradecer essa oportunidade bendita de estarmos aqui mais uma vez aprendendo um pouco mais sobre essa doutrina bendita que nos acolhe nos momentos de dor. Agradecemos, Senhor, pela oportunidade do convívio em família, pela oportunidade bendita da reencarnação. E nesse instante, eternos pedintes que somos, gostaríamos de pedir, Senhor, que abençoe a cada um de nós que está nesse encontro, aos nossos familiares, aos nossos entes queridos, a toda a nossa vizinhança, a todos aqueles irmãos que se encontram enfermos nos hospitais, aos suicidas, enfim, Senhor, envolve o nosso orbe terrestre e a todos os nossos governantes, para que tomem as melhores decisões nesse momento de transição. Sê conosco agora e sempre, e graças a Deus. Muita paz, meus irmãos, e agora vamos ficar com a exposição da nossa irmã. Olá! Vamos hoje fazer algumas reflexões
acerca do tema A Verdadeira Propriedade. O nosso pano de fundo será o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, que é Não se pode servir a Deus e a Mamon, mas vamos centrar a nossa atenção no item 9, que é uma mensagem de Pascal, que foi ditada em uma cidade da Suíça, em Genebra. Vale a pena fazer algumas considerações acerca deste expoente da codificação espírita, Pascal. Ele era um físico, matemático, escritor, filósofo, teólogo católico francês. Existe uma frase de Pascal que é muito conhecida de todas nós, onde ele diz assim: o coração tem razões que a própria razão desconhece. Conta-se, pelo menos os historiadores, que Pascal ele sofreu um acidente muito grave e que a partir daí foi um acidente em uma ponte de carruagem e que a partir daí ele dedicou-se a textos religiosos. Ele relata que Pascal que ele solicitou a Deus 10 anos para escrever sua apologia em relação ao cristianismo, mas que Deus só lhe deu 4 anos. Ele pretendia escrever essa defesa ao cristianismo, que foi publicada mais tarde como Pensamentos. Bom, nesta apologia, Pascal ele descreve, ele apresenta não aquele Senhor morto, Jesus crucificado na cruz, mas um Cristo vivo, presente na nossa vida, que nos acompanha todos os dias. Existe também uma outra frase de Pascal que a mim chama muito a atenção e, para mim, descreve a personalidade deste homem, onde ele diz assim: eu não tenho vergonha de mudar de ideia, porque eu não tenho vergonha de pensar. Ele desencarnou no dia 19 de agosto de 1662, depois de 2 anos de muito sofrimento. No Evangelho segundo o Espiritismo, existem 2 mensagens de Pascal. Esta que nós mencionamos no início das nossas reflexões, que foi ditada em 1860, em que ele aborda a verdadeira propriedade, e uma segunda mensagem que foi ditada em uma cidadezinha no centro da França, em 1862, onde ele aborda o tema egoísmo. Nesse momento, eu destaco a seguinte frase: o egoísmo é a negação da caridade. Este espírito também nos apresenta uma mensagem no Livro dos Médiuns, no capítulo 31, no item 13, onde ele fala sobre os médiuns. Bom, mas eu queria, neste instante, voltar a nossa atenção para o Evangelho de João, capítulo 10. João era um evangelista muito querido, né? Ele foi muito querido, discípulo amado. Além disso, eu lembro que o Evangelho de João, ele é muito rico, simbólico, ele é muito espiritualizado, é muito complicado se avaliar, se entender o Evangelho de João, assim, pensando apenas um texto.
se faz necessário ler todo o contexto. Eu lembro que conta João, no capítulo 10, lá no versículo 22, que Jesus, ele foi a Jerusalém participar da festa da dedicação, a festa das luzes, que era uma festa que se desenvolvia durante uma semana. Ali eram realizados rituais com o objetivo de purificar o templo. E Jesus era judeu, ele foi então participar destas festividades. Bom, conta João que Jesus encontrava-se na porta de Salomão, ali no templo, quando judeus lhe procuraram. E estes homens começaram a pressionar a Jesus a afirmar que ele se era ou não verdadeiramente o Messias. Tire essa nossa expectativa. Se tu és o Cristo, dize-no abertamente. E a resposta de Jesus foi a seguinte: eu e o Pai somos um. Esta resposta para nós espíritas, é claro que nós entendemos que quando o espírito evolui, quanto mais ele ascende nessa escala, ele se aproxima ao pensamento de Deus, ao pensamento do Pai. Mas ali naquele lugar, naquele momento, aqueles homens interpretaram que Jesus estava afirmando que ele era um Deus. Então conta João que eles pegaram pedras para apedrejar Jesus. E Jesus questiona o porquê daquilo. Se ele tinha feito tantas coisas, o que de fato o levavam a tomar uma atitude como aquela? E eles respondem: por blasfêmia, porque dizes que é Deus. Conta o evangelista João que daquele dia em diante eles começaram a consultarem-se entre si com o objetivo de matar Jesus, né? Há um complô, há aqui um planejamento para a morte de Jesus. E esclarece o evangelista que João já não andava mais em público sozinho entre os judeus. E conta também João que Jesus partiu dali para uma cidade chamada Efraim, que era uma região muito próximo ao deserto e que permaneceu ali com seus discípulos. A seguir, então, Jesus vai tomar um rumo da Galileia. Mas ele vai assim chegar na Betânia, do outro lado do Jordão, o local onde João Batista batizava. Ou seja, ele sai da região que era de Pôncio Pilatos e vai para uma região que era de Herodes Antipas e para Betânia, esse local que ficava ao norte do Mar da Galileia, era muito próximo das terras de Felipe, que era uma região em que o povo era mais flexível. Mas, no entanto, como judeu, Jesus deveria voltar para Jerusalém para participar da Páscoa. Mas ele retorna a Jerusalém pela Pérea. Bom, ali na Pérea, Jesus vai de aldeia a aldeia, claro, pregando a boa nova. É nesta região que ele a aconselha a entrar pela porta estreita, a não ocupar
os lugares mais destacados, nos lembrando aqui a importância da humildade. E é nesta região que, entre outras parábolas, ele conta 3 parábolas que são muito citadas por nós espíritas: a da ovelha perdida, a da moeda perdida e do filho pródigo. E é aqui, na Pérea, que se dá o encontro de Jesus com o mancebo rico, com o jovem rico. Nesse momento, então, eu questiono: o que é que o homem verdadeiramente possui? Qual é o seu patrimônio maior? Esta reflexão nos é muito apropriada em um momento como este, de distanciamento social, em que estamos presos em nossas casas e estamos tendo a oportunidade de perceber que, para sobreviver, nós necessitamos de outras pessoas. É um momento muito importante para todos nós. Em relação ao jovem rico, ao mancebo rico, a este bate-papo de Jesus com este jovem que era rico, ele é descrito pelos 3 evangelistas, por Mateus, por Marcos e por Lucas. Pela descrição destes evangelistas que se completam, nós percebemos que este jovem, ele era judeu. Ele conhecia os mandamentos e desde muito jovem ele respeitava os mandamentos. Ele procurava viver de acordo com os mandamentos de Deus. Mas percebemos também que este jovem, ele tinha um problema. Ele tinha amor à riqueza. Me chama muito a atenção a descrição de Marcos, porque Marcos, ele afirma que o jovem se pôs de joelhos diante de Jesus e lhe perguntou o que ele precisava fazer para herdar a vida eterna. Ele se pôs de joelhos. Ele reconhecia a superioridade de Jesus. Jesus, ele chama a atenção do jovem quando lhe chama de bom mestre. Jesus imediatamente chama a atenção. Bom é o Pai, bom é Deus. Mas Jesus, ele aceita o título de mestre, né? O jovem respondeu, como nós já afirmamos, que conhecia os mandamentos. Aqui eu lembro que a educadora baiana Amélia Rodrigues, ela desencarnou em 1926. 43 anos após, em 69, chega às nossas mãos o livro Primícias do Reino, através da mediunidade de Divaldo Franco. Uma riqueza. Aqui no capítulo 5, Amélia Rodrigues, com aquela linguagem poética que só os espíritos sensíveis são capazes de serem tocados. Aqui, então, Amélia Rodrigues descreve este diálogo e afirma que Jesus, ele olha para o jovem e diz: vende tudo quanto tens, reparte-os pelos pobres e terás um tesouro no céu e segue-me. A benfeitora espiritual afirma que aquelas palavras de Jesus,
elas vibravam e penetravam como um punhal afiado. Descreve que aquele jovem, ele dormia em um leito riquíssimo, alimentava-se em banquetes, cuidava do corpo com óleos e ungüentos raros, e que suas arcas estavam abarrotadas de gemas, de ouro e de prata. Era rico. Mas, no entanto, nós percebemos que ele sentia-se infeliz. As palavras de Amélia Rodrigues. E que nós traduzimos como se ele estivesse diante do vazio existencial. Em época de pandemia, diante do isolamento social em nossas casas, convivendo na nossa família, nós estamos percebendo as nossas verdadeiras conquistas. O que possuímos de fato? Um barraco que nos abriga? Ou uma casa modesta? Ou uma casa confortável? Na nossa bolsa, na carteira, nós possuímos o valor necessário para tomar o transporte? Ou temos na garagem um carro confortável? Quantos neste momento se dão conta que possuem tudo que o dinheiro pode comprar, mas encontram-se infelizes? Uma vez uma senhora me disse assim: eu tenho um buraco no peito, eu tenho uma dor que eu não sei aonde é que dói. O maior mal do momento é a depressão. Apesar de possuir tudo que o dinheiro compra, muitos encontram-se infelizes, experimentam a amargura, a melancolia, e esta é uma condição que lhe afasta a capacidade de sonhar. Aí nós nos perguntamos: e qual é a verdadeira propriedade do homem? O mancebo rico, ele estava diante da dúvida. Afirma Amélia Rodrigues que ele buscava as competições em Cesareia. Mas, na verdade, essa busca era a realização que ele almejava ou era uma fuga? No mundo contemporâneo, nós nos afogamos em fugas. O exagero no cuidado com o corpo. O exagero é tão grande que muitos se aventuram nas ruas correndo diante do risco de uma contaminação, porque buscam a saúde. Quantos se submetem a procedimentos sem conhecer de fato quem está fazendo aquele procedimento e os riscos que aquele procedimento pode lhe causar? As conquistas de cargos, de funções, que muitas vezes são capazes de causar o desespero, as lágrimas dos irmãos, o desespero de possuir tudo, enquanto muitos estão morrendo de fome. E sem falar aqui do uso das drogas lícitas e ilícitas, que com certeza
direcionam o indivíduo a um caminho muito sombrio, de muita dor, de muitas lágrimas. Mas diz Amélia Rodrigues que o mancebo, ele hesitava, porque o magnetismo da voz de Jesus, do olhar de Jesus, era um eco, era um apelo ao ego que gritava. E me chama muito a atenção que descreve a benfeitora que naquele momento, um vento forte, foi de encontro a uma roseira e que as pétalas vermelhas caíram aos pés daquele jovem. Quando nós tomamos um caminho duvidoso, com certeza são muitos os avisos. É o amigo que chama a atenção e que nós interpretamos como um indivíduo chato e inconsequente. É uma mãe zelosa que adverte. É o olhar do pai. O pai, ele às vezes nem diz nada, mas só olha. E nós temos assim a advertência que aquele caminho é um caminho duvidoso. E o jovem, diz Amélia Rodrigues, que olha para Jesus e diz: permita-me primeiro competir em Cesareia, disputando para Israel os triunfos dos jogos. Jesus, não posso esperar. Não há tempo a perder. Renuncia e segue-me. Aguardei muito esta ocasião. Comprei cavalos, fui treinado, gastei uma verdadeira fortuna. Não há tempo. Renuncia e segue-me. Não receio dar o que possuo, ouro, gemas, títulos, pois sei que isso tudo se gasta e facilmente se conquista. Seguir Jesus é, sem dúvida, seguir o seu exemplo, viver como Jesus viveu. No nosso planejamento reencarnatório, com certeza, pela nossa condição espiritual, de espírito imperfeito de terceira ordem, nós tivemos tutores e eles nos acompanham. Se o Pai Celestial nos permitiu dias de distanciamento social, de recolhimento, há um bom propósito, há uma razão. Com certeza, esta é uma condição necessária, indispensável para o nosso crescimento espiritual. Só é necessário aproveitar, inclusive revendo o significado da verdadeira propriedade. O ilustre espírito Pascal, ele nos diz o seguinte: o homem não possui como seu senão aquilo que pode levar deste mundo. O que ele encontra ao chegar e o que deixa ao partir, goza durante sua permanência na terra, mas desde que é forçado a deixá-los, é claro que só tem o usufruto e não a posse real. Aqui, nesta mensagem, Pascal, ele nos lembra que nós somos
seres espirituais. Nós não somos seres humanos. Nós estamos no momento como seres humanos. Nós vamos voltar para a pátria espiritual, que é a nossa verdadeira pátria. Então, Pascal está nos lembrando aqui que a nossa passagem aqui na Terra é temporária e que é importante sim garantir a nossa condição no retorno ao plano espiritual. Nós devemos trabalhar sim para adquirir virtudes, que são estas virtudes que vão nos proporcionar uma condição melhor no plano espiritual. Pascal ainda nos alerta para a verdadeira propriedade da alma, quando nos diz: o que é então que ele possui? Nada do que se destina ao uso do corpo. E tudo que se refere ao uso da alma, a nossa verdadeira propriedade, a inteligência, os conhecimentos e as qualidades morais. São estas as nossas verdadeiras propriedades. Amélia Rodrigues, ela afirma que o mancebo recolheu para Jesus e disse: não posso seguir-te agora. Perdoa-me se me amas. E saiu correndo. Jesus, ele está a todo momento nos chamando. Quando? É o doente que bate a nossa porta. É o faminto que nos procura. É o desempregado que suplica a oportunidade. É o aflito que nos telefona. Ele quer ser ouvido. São aqueles que nos suplicam prece. São os chamados de Jesus. Eu trabalhei nas obras sociais Irmã Dulce durante 15 anos. E uma frase de Irmã Dulce eu trago comigo até hoje. Cristo é o doente. É o doente que nós cuidamos. Meus amigos, não há mais tempo. Vamos ao encontro de Jesus. É só amar. É só fazer o bem pelo bem. Conta a benfeitora Amélia Rodrigues que uma semana depois, o jovem afortunado estava em Cesareia Marítima, porque são 2 Cesareias, uma lá nas terras de Filipe, bem ao norte, e Cesareia Marítima, ali na Judéia. E era a capital, Cesareia Marítima, do ócio e do prazer. Os jogos de Cesareia Marítima competiam com os jogos de Roma. Aí conta Amélia Rodrigues que era uma grande festividade, fanfarra. Aos sons dos pífanos, iniciou-se a corrida de bigas. Numa manobra infeliz, um corpo tomba e é pisoteado pelos cavalos. Os escravos arrastam o corpo do moço rico entre suor, poeira e lama. Ele agonizava quando viu Jesus que se aproximava lentamente sorrindo. Olhou para o jovem e disse: renuncia a ti mesmo, vem e segue. 2 braços envolveram o jovem.
é para todos nós uma grande, uma imensa consolação diante do problema, diante do medo, diante da angústia. Podemos ter certeza que Jesus está nos convidando, nos abraçando, sorrindo e dizendo baixinho nos nossos ouvidos: vem e segue-me, vem e segue-me. Não há mais tempo. Vamos aproveitar as nossas forças para ser útil e sempre semear paz, amor e consolo. Eu queria finalizar lembrando aqui uma mensagem, na realidade uma frase de uma mensagem de Pascal, que se encontra também no Evangelho segundo o Espiritismo, como eu citei anteriormente, no capítulo 11, no item 12, onde Pascal diz o seguinte: se os homens se amassem mutuamente, a caridade seria mais bem praticada. Muita paz, muita luz. Em prece eu rogo que a paz do Pai Celestial envolva os nossos corações tão aflitos. Vamos orar. À medida que fechamos os olhos, vamos percebendo a paz que envolve toda a nossa intimidade. Aos poucos, vamos revendo as reflexões deste momento, o encontro de Jesus com o mancebo rico. O que mais me chamou a atenção? O que mais tocou o meu coração? Que propósito neste momento sou capaz de desenhar para o meu caminhar no futuro? Qual, de fato, as minhas propriedades? O que, de fato, eu agasalho no peito e que vou levar para o plano espiritual? Mas aproveito este momento de reflexão para suplicar a Jesus a envolver a toda a nossa terra com a luz que emana do seu ser, com uma esperança, com um equilíbrio, com lenitivo para as nossas preocupações. Jesus amigo, abençoa os doentes, os aflitos. Jesus amigo, abençoa a toda a equipe de saúde, levando tranquilidade e paz. Permite, Jesus, que os seus emissários possam soprar o equilíbrio a todos estes nossos irmãos que saíram de suas casas para atender a dor daqueles que sofrem. Jesus amigo, nos abençoa com a paciência, com a resignação e nos ajuda a ter coragem de segui-lo, de renunciar a si mesmo e seguir os teus passos. Que a paz, a luz e a esperança
possam envolver os nossos corações. Muita, muita paz para todos.